Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre algo realmente poderoso. Como é que a gente pode usar a filosofia como uma ferramenta de verdade, sabe? Para navegar nesses tempos que a gente vive e, mais importante, para transformar a nossa maneira de pensar. Sabe aquela sensação de estar soterrado de informação por todos os lados, mas sem ter a menor ideia de para onde ir? É um sentimento que muita gente conhece bem hoje em dia. Parece que a gente está no meio de um oceano de dados, só que sem bússola, sem um norte. Pois é exatamente dessa sensação de sobrecarga que a gente vai partir hoje. Então essa sensação toda tem nome, viu? Ruído mental. E não é só sobre ter informação demais, não. O problema é a dificuldade de processar tudo isso, de conseguir separar o que realmente importa do que é só barulho. E olha, esse é um dos maiores desafios do nosso tempo, com certeza. E vamos combinar, não é para menos que a gente se sente assim, né? O mundo tá jogando na nossa frente um monte de coisa super complexa. A gente tá falando de inovação tecnológica acelerada, de metaverso, de inteligência artificial, fora as crises globais como pandemia, as guerras. E ainda tem uma coisa mais sutil, que é essa tendência de todo mundo pensar meio igual. A grande questão é, como é que a gente acha clareza no meio dessa loucura toda? E a resposta para essa pergunta, bom, ela pode estar em um lugar que existe há milênios. Isso mesmo, a gente está falando da filosofia. Mas calma, não é aquela filosofia de museu distante da nossa vida. A ideia aqui é olhar para ela como uma caixa de ferramentas, sabe? Uma ferramenta prática que oferece um caminho real para essa transformação. Olha só que interessante a proposta dessa jornada. A ideia é justamente essa: sair desse ruído todo e chegar na clareza de pensamento. É deixar de lado o eu acho que e passar a construir um argumento de verdade bem fundamentado. É trocar aquela ansiedade que vem com a desinformação por um método, um jeito de estudar. E, finalmente, transformar aquela curiosidade que não leva a lugar nenhum em ação de verdade, em algo consciente. Tá, mas na prática, por que alguém deveria se dedicar a isso? Bom, os motivos são bem concretos. Para entender o mundo de um jeito menos ingênuo, para aprender a separar o que é ciência de verdade da pseudociência, para ajudar a aperfeiçoar a nossa vida em sociedade. E talvez o melhor de todos, para, digamos assim, prejudicar a tolice. É um ótimo objetivo, não é? E essa ideia não é de agora, não. O filósofo Merleau-Ponty já dizia isso. Ele pegou a essência da coisa. Filosofia não é ficar parado, é um ato. É como acordar para enxergar o mundo com outros olhos e, a partir daí, ganhar a capacidade de realmente mudar as coisas. E é exatamente nesse ponto que entra um projeto muito especial, que é um convite para quem está buscando esse caminho. O Filosoflix nasceu com essa proposta, ser esse lugar de clareza, de transformação através do pensamento. E o impacto disso já é gigante. Olha só esse número, mais de 110 mil horas de aulas de filosofia já foram assistidas. Para a gente ter uma noção do que significa, imagina um professor dando aula numa sala normal. Ele ia precisar de uns 150 anos letivos para cobrir tudo isso. É uma escala realmente impressionante. E quem está por trás de tudo isso é o professor Rubens Sampaio. A formação dele é algo fora da curva. Pensa só, doutor em filosofia, bacharel em direito e ainda por cima especialista em neurociências. Essa mistura, que é super rara, traz uma visão muito única, que consegue conectar a filosofia clássica com o que a gente sabe hoje sobre o cérebro e a mente. E o compromisso do canal, nas palavras do próprio fundador, é bem direto ao ponto. A ideia é simples: oferecer um caminho sólido para a gente aprender, praticar e dividir filosofia. E o mais importante, de um jeito honesto, acessível e útil. Útil de verdade para a vida real. E a quantidade de conteúdo é uau! O projeto todo prevê 44 temas diferentes. Vai desde a história da filosofia lá dos primórdios até os debates mais quentes de hoje em dia sobre mente, consciência, ética e política. É praticamente um universo de conhecimento. Tudo organizadinho. Ok, mas e na prática? O que significa entrar para essa comunidade? Como é a jornada para quem decide se tornar um membro apoiador? A experiência toda se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro é a clareza de pensamento. Aprender a organizar as ideias, a identificar argumentos furados. O segundo é a prática filosófica. Pegar a teoria e aplicar nas decisões do dia a dia. E o terceiro, que é fundamental, é a comunidade viva, para ninguém mais ter que estudar sozinho e poder avançar junto com o grupo. E para que isso tudo aconteça, quem é membro tem acesso a um monte de ferramenta bacana. Tem aulas e encontros ao vivo para trocar ideia, tem material em PDF para aprofundar o estudo, trilhas que guiam o aprendizado, tem até um clube de leitura para mergulhar nos clássicos. E o mais legal,
Os membros votam para decidir os temas das próximas aulas. É uma construção em conjunto, de verdade. Então fica aqui o convite para fazer parte da comunidade dos corujos e corujas, que é o nome carinhoso dos membros. É mais do que só assistir aula, sabe? É fortalecer um projeto de conhecimento que é independente. Cada apoio ajuda a manter essa produção de conteúdo de alta qualidade e a fazer com que ele chegue para muito mais gente. E para começar é super simples. É só clicar no botão Seja Membro lá no canal e escolher um dos níveis de apoio que tem os nomes bem criativos inspirados na história da filosofia. Cada um oferece um tipo de experiência e de envolvimento com o projeto. Bom, e para a gente ir fechando, vamos voltar para a essência de tudo isso. Porque no fundo, o que está sendo proposto aqui é um convite a um ato de coragem. O ato de pensar. Pensar de verdade. Porque pensar, do jeito que a filosofia propõe, não é algo passivo, de só receber informação. Pelo contrário, exige duvidar daquilo que todo mundo aceita como óbvio. Exige questionar, criticar e, o mais importante, conectar os pontos, ligar os fatos e as ideias de um jeito rigoroso, mas também criativo. E isso acontece porque a filosofia é meio diferente de outras áreas do conhecimento. Ela não parte de algo que já está pronto. Ela começa na dúvida, na argumentação. A filosofia, antes de mais nada, questiona a si mesma. A força dela vem daí, dessa necessidade de sempre se justificar, de provar o seu valor. E é com essa ideia que a gente encerra. Se a filosofia toda começa com uma pergunta, fica aqui uma provocação final. Qual é a pergunta que, se feita com honestidade, com profundidade, pode começar a mudar o seu mundo, o nosso mundo? Só de começar a buscar essa resposta, bom, aí já é o primeiro passo para encontrar aquela direção que tanta gente procura.